Miqueias, capítulo 7, versículo 1 até o 6. Versículo 1 até o 6. Que desgraça minha. Olha como é que ele começa o versículo. Você é um homem de Deus. Que desgraça minha. Parece uma palavra assim, pesada, né? Mas desgraça é só uma falta de graça. É só como se fosse uma coisa muito simples, mas não é, né? Que desgraça minha. Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu desejo tanto. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com um laço. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Vocês acreditam que Deus vai falar com a gente nesse texto hoje? Feche os seus olhos por um minuto. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pelos louvores que cantamos aqui. Obrigado, Pai, pelas ofertas que nós demos e os dízimos que nós entregamos. Obrigado pelas orações. E obrigado, Senhor, acima de tudo, por Tua graça e misericórdia. A minha oração aqui, Senhor Deus, é que eu não atrapalhe a Tua mensagem, mas que eu seja simplesmente um canal para falar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, eu estou com a minha garganta ainda um pouco arranhada. Porque domingo a gente foi para o monte, domingo à noite, e aí acabou que a gente pegou um friozinho. Na segunda eu quase morri, Zidinho. Quase. Minha mulher não me dengou muito. Aí a minha mãe me ligou ontem e eu chorei com a minha mãe. Falei, mãe, eu estou doente. Aí minha mãe me dengou. Então minha garganta ainda está um pouquinho arranhada. Mas Deus vai falar conosco. Então, enquanto eu prego, vocês vão glorificando a Deus em alguns momentos, sabe? Para dar um tempo de eu respirar e tomar uma água. Igual agora, ó. Ainda bem que tem alguns obedientes, Senhor. Quem não der glória a Deus hoje, assim, durante o culto, ainda hoje estarás com o Senhor no paraíso. Vocês não querem ir para o céu, não, é? Quero ver. Não é só agora, não. É durante o culto, tá? Mas pega os times certinho para também não atrapalhar o pregador. Gente, Miqueias era um homem do interior. Só abaixar aí o retorno da live. Aí.
Miqueias não veio da gloriosa Jerusalém. Miqueias não circulava dentro do palácio. Miqueias era um homem de um vilarejo pequeno chamado Moresete Gate, que ficava a 40 quilômetros de Jerusalém. Não era longe, mas também não era tão próximo. O vilarejo de Miqueias ficava mais próximo do povo filisteu, lembra dos filisteus? Do que de Jerusalém. Então ele estava meio que na fronteira entre Israel, Filisteia e Assíria. Miqueias era um homem simples. Como a gente chama lá na Bahia, um homem da roça. A profecia de Miqueias foi feita nos dias do rei Acais, que foi rei de Judá. Vocês vão se lembrar de algo que eu sempre falo aqui, e vou sempre falar quando eu ministrar algum texto nesse período. Houve um período em que Israel se dividiu em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como capital Samaria, e o reino do sul tinha como capital Jerusalém. Os tempos de Miqueias eram tempos que o rei da Assíria consolidava o seu império como um império dominante das nações. No reino do norte, a destruição de Samaria já estava praticamente decretada pelo rei assírio Senaqueribe daquele período. O reino do sul ainda resistia um pouco, mas dentro do reino do sul havia uma profunda corrupção, idolatria, injustiça. Não havia caído ainda, mas internamente já deixou de adorar a Deus há muito tempo. Miqueias fez parte de uma trinca de profetas, de um trio de profetas levantados por Deus naquela época. Vocês vão se lembrar dos profetas que profetizou ao lado de Miqueias. Talvez Miqueias não seja o mais famoso, mas foi um dos mais importantes da sua época. Sabe quem profetizou ao lado de Miqueias? Isaías e Amós. Isaías é aquele mesmo que disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e subindo no trono. Enquanto Isaías profetizava no reino do sul e exortava o povo a um chamado para um arrependimento genuíno, dentro da capital Jerusalém, no reino do norte, bem longe dali, Amós clamava por uma justiça social e fidelidade a Deus. Aí Miqueias, que estava nas fronteiras entre a Filisteia e entre a Síria, pregava uma esperança firme em Deus, mesmo quando tudo parecesse perdido. Os três profetizaram no mesmo período, em ambientes diferentes, só que com a mesma mensagem para cada povo. Todos estavam unidos por uma mesma mensagem: um juízo de Deus que viria por causa do pecado do povo, mas também traria esperança através de uma intervenção divina. Foi nesse cenário conturbado que Deus levantou Miqueias como uma voz profética contra os príncipes que eram corruptos, contra os religiosos que eram vendidos, contra os juízes que eram injustos.
contra outros profetas bajuladores. Um homem matuto da roça que ousou confrontar alguns reis e anunciar o juízo de Deus para eles. Se você tiver a oportunidade de ler o livro de Miqueias, é muito curtinho, são 7 capítulos apenas. Você vai entender qual que era o clamor de Miqueias para aquele tempo e que é parecido com aquilo que a gente vive hoje. O capítulo 7 é o lamento profundo, é o ápice do livro de Miqueias. Deixa eu ler de novo para que você lembre o sentimento que Miqueias estava tendo. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uva para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com um laço, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante, que deveria governar com justiça, exige presentes. O juiz, que deveria ser justo, aceita suborno. Os poderosos, que deveriam ajudar os mais fracos, impõem o que querem. E todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo do Senhor. Agora reinará confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até aquela que abraça, tenha cuidado com o que você diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os seus próprios familiares. O cenário do texto é um cenário de colapso social, assim, completo. No mundo onde as bases da confiança, que seriam o governo, os mais poderosos e a família, estavam completamente despedaçados. O lamento de Miqueias aqui é um lamento de um homem desesperado que anda entre uma confiança destruída. Ele não consegue confiar na nação que ele nasce, ele não consegue confiar no governo que o governa, ele não consegue confiar nos amigos que ele tem, ele não consegue confiar na sua própria família. Ele olha e diz assim: até o melhor de nós é como uma cerca de espinhos. Aqui nós vemos uma nação em crise. O brilho do templo que Salomão construiu para ser símbolo da presença divina já não escondia mais a podridão da idolatria e da corrupção que havia no meio de Jerusalém. Os reis que deveriam ser guardião da justiça haviam se tornado opressores do povo. Os juízes vendiam as suas sentenças com prata. Os príncipes exigiam presente do povo. O texto revela que todos eles estavam em comum acordo para fazer o mal. A violência já não era mais escondida dos outros, era mostrada de forma orgulhosa. Não era mais um ato de vergonha, era um ato de orgulho. O campus que Miqueias vivia, já não oferecia mais frutos. Ele vivia no meio de uma terra estéril. Ele diz assim: não tem mais uvas para que eu produza vinho, e não tem mais figos que eu desejo. A terra que deveria produzir justiça e bondade, agora só produz injustiça e maldade. No contexto de Miqueias, tudo
estava em caos. Até o local que deveria ser um refúgio de confiança havia se desmoronado, que era a própria família. Ele mesmo diz: o filho despreza o pai. A nora fica contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Não havia mais confiança nem mesmo dentro do próprio lar, da própria casa, na própria família. O que Miqueias faz é expor essa realidade sem nenhuma anestesia, para que doa em quem ouve. O que ele faz é gerar e mostrar a total desconfiança de um para com o outro. A sociedade em ruína que desconfia de tudo e de todos. Não havia mais amigos e nem mesmo a família era segura. O cenário que Miqueias profetiza é esse. E é nesse cenário negro que brilha uma luz de esperança, que é quando a gente lê o versículo 7. No versículo 7, Miqueias diz: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Enquanto a sociedade se corrompe, o profeta escolhe confiar. Enquanto todos conspiram o mal, ele espera. Mas ele não espera por mudanças humanas, ele não confia nos homens, ele não confia na política, ele não confia no sistema. A sua esperança não está no braço do outro, está em Jeová, o Deus que salva. Agora, o que a gente pode entender nesse texto para que a gente entenda que há um Deus confiável? Para você guardar no seu coração. Quando tudo está um caos, confie no caráter de Deus. Quando tudo estiver um caos, confie no caráter de Deus. A confiança no caráter de Deus é a esperança de quando tudo parece afundar. Miqueias não confiava nas instituições e nem na sociedade, mas ele confiava em Deus, que era imutável. Deus não muda. Assim também hoje, quando nós olharmos ao nosso redor e vemos sistemas políticos falidos, líderes religiosos corruptos e comprometidos com seus próprios interesses, uma sociedade corrompida, quando você olhar ao seu redor e ver até a sua própria família contra você, enquanto você busca apoio em momentos difíceis, saiba de uma coisa: a sua confiança não depende destes. A sua confiança depende daquele que nunca é abalado. Coloque a sua confiança não nos homens que têm caráter duvidoso, mas em Deus que permanece fiel. Mesmo quando nós somos infiéis a Ele, Ele não muda e permanece fiel a nós. Às vezes a gente perde a confiança de que as coisas vão melhorar, de que a vida vai ser boa novamente. Às vezes a gente perde a esperança, porque quando a gente olha para o nosso redor, tudo que a gente vê é dor, é tristeza, é lágrima, é as coisas dando errado, é tudo corrompido, a gente não consegue mais confiar em ninguém, está tudo deformado, está tudo sem brilho. Mas saiba de uma coisa: quantas vezes a gente não pensou que Deus tinha nos abandonado em algum momento da vida? Quantas vezes já não passou pela nossa cabeça que Deus esqueceu de nós? Ou só eu que já tive esses devaneios? Quantas situações da nossa vida nós já passamos que a gente pensou: mas Deus, onde é que o Senhor está?
Porque eu tenho te servido, eu tenho te buscado, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho ido à igreja, eu tenho tentado ser da melhor maneira possível, o melhor cristão possível. E mesmo assim a gente pensa, Deus me abandonou, nada dá certo, nada caminha, nada anda. Mas em nome de Jesus, Deus nunca nos deixou só. Não importa aquilo que você pensou, não importa o quão pecador você seja, não importa o quão difícil tenha sido o seu pensamento, Deus nunca te abandonou, Ele nunca te deixou só. Não existe Deus mais confiável que o nosso Deus. A minha oração aqui nessa noite é que a gente faça das orações de Davi as nossas. Como ele mesmo diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor de noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí a gente segue nessa oração. Davi no Salmo 20 diz que o Senhor te responda no tempo da tua angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as ofertas e os aceites dos holocaustos, conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos. Essa é a nossa oração, que o Senhor atenda todos os nossos pedidos. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa confiança não está e não deve ser passiva, ela deve ser vigilante e perseverante. Confiar em Deus não é confiar em Deus não é cruzar os braços, é manter os olhos abertos e atentos. Confiar em Deus não nos dá o direito de sentar nas cadeiras confortáveis da vida e esperar as coisas caírem do céu. Confiar em Deus significa que nós estaremos atentos e vigilantes a todas as coisas. O profeta Miqueias disse, eu ficarei atento no Senhor. Isso explica uma expectativa ativa, como quem olha ansiosamente à distância, esperando vir o socorro e de onde ele vem. Miqueias não se isola, Miqueias não se desespera, Miqueias vigia e espera e confia que o Senhor virá. Sabe, o meu conselho para nós é, confie em Deus, mas vá à igreja constantemente. Confie em Deus, mas ore todos os dias. Confie em Deus, mas leia a Bíblia todos os dias. Confie em Deus, mas trabalhe. Confie em Deus, mas também põe a mão na massa. Confie em Deus, mas não se acomode. Mesmo em meio às crises,
Mantenha-se atento àquilo que Deus está fazendo, porque, meu irmão, mesmo que você não esteja vendo, Deus está agindo nas entrelinhas da sua vida. Deus tem feito coisas grandiosas. Talvez não seja algo que você tenha percebido aos seus olhos, mas Deus tem cuidado de você em todos os momentos. Preste atenção nisso, ó. Deus se move no sobrenatural à medida que nos movemos no natural. Deus se move no sobrenatural à medida que nos movemos ao natural. Confie em Deus para fazer o que só Ele pode. Mas faça a sua parte com aquilo que você consegue. Toca o cajado no mar, que eu abro ele em dois para você passar com os pés secos. Dê as voltas na muralha, que eu faço elas caírem. Faça um bolo para mim primeiro, mesmo que você não tenha o suficiente. E deixa que eu faça com que o azeite não se acabe e a farinha não cesse. Tire a pedra, que eu chamo Lázaro para fora. Jogue as redes ao mar, que eu as encho de peixes. Traga 5 pães e 2 peixes, que eu multiplico para uma multidão. E eu não sei do que você precisa hoje, mas escute o conselho do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você acredita nisso, aplauda ao Senhor, por favor. Aplaude mais um pouquinho, só para eu beber água. Eu não sei do que você tem desconfiado nos dias atuais, mas a minha oração é que você saia daqui hoje entendendo que Deus é confiável. Nele nós podemos confiar. Miqueias, no meio do seu livro, capítulo 5, versículo 2, ele fala de algo muito maior. Algo maior que ele, que transcende o tempo e o espaço. Olha o que ele diz. Mas tu, Belém, quem nasceu em Belém? Embora sejas pequenas entre os clãs, de ti virá aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O profeta não apenas lamentou os pecados da sua geração, as injustiças da sua geração, mas ele apontou a esperança que viria no futuro. Ele olha para o pecado da sua geração e aponta dizendo: virá alguém que governará sobre Israel. Virá alguém que é maior do que todos nós. Virá alguém que é limpo, justo, santo e sem pecado. Ele já sabia em quem podia confiar. Ele já sabia que ele não podia confiar na sua geração, mas ele podia confiar naquele que viria. Talvez ele não visse, talvez Jesus, como não veio no tempo dele, mas ele sabia: virá alguém que será o governante sobre Israel. Jesus, o filho prometido que nasce numa periferia, entre os animais, nasce pobre, mas é rei sobre todas as coisas. É ele a esperança de que Miqueias falou para nós. Ele não viu, mas nós sabemos. Por isso mesmo, quando os nossos dias ficarem igual aos dias de Miqueias,
em que a gente não possa confiar em ninguém ao nosso redor, tem alguém que você pode confiar. E mesmo quando você estiver no seu pior dia, não se esqueça de que há um Deus que você pode confiar. Há um Deus que salva, há um Deus que reina, há uma esperança que não falha. Existe um Cristo que é a garantia de que o caos não é o fim. O caos é só um motivo para a graça dele se manifestar de forma ainda mais gloriosa. E o grito que Miqueias deu no tempo dele ecoa para nós e também será o nosso grito a partir de hoje, em meio a circunstâncias duvidosas. Então, se você puder, erga a sua mão e você vai repetir comigo assim, ó: esperarei no Deus da minha salvação. Esse é o grito de Miqueias e é o nosso. Esperarei. Não, mais forte. Esperarei no Deus da minha salvação. Esse é o Deus que a gente confia. Ele não dorme, ele não cochila, ele não tira férias, ele não some. Ele está sempre presente conosco. Então pode chorar, pode clamar, pode adorar. Ei! Rabachou da rabase, canamarabá, surida, ramanabase.